Vamos iniciar agradecendo a Ele, ao nosso Deus, por nós podermos estar aqui nesse momento, com nossos amados irmãos e irmãs, independente da situação em que nós estamos vivendo, nós agora separamos o momento para apreciarmos, né? Estudarmos a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de pedir à amada e querida aniversariante do mês, 29 anos, eu acho, a irmã Sheila, para que orasse ao Senhor, colocando a vida, colocando não, que ele já está nas mãos do Senhor, mas orando por nós aqui, para que Deus possa abrir os nossos corações, nossas mentes, para aprendermos mais do Senhor. Por favor, irmã Sheila. Amém. Vamos lá, vou orar. Amadíssimo Deus, misericordioso, Pai, nos colocamos aqui em Tua presença, primeiramente para agradecer por esse momento único que é estudar a Tua palavra, estarmos unidos e reunidos aqui para aprender um pouco mais de Ti e sermos agraciada com a Tua presença, Senhor. Senhor, usa o Teu amado filho e irmão, o amado Wilton, Senhor, para que ele traga a Tua palavra da melhor forma e que ela chegue aos nossos ouvidos e aos nossos corações e que a gente consiga levar esse aprendizado adiante, passar esse tesouro adiante, Senhor. Senhor, abençoa todos que aqui estão, o irmão Isaías, o irmão Márcio e todos os demais que estão chegando e até aqueles que vão nos ouvir daqui uns dias, umas semanas, quiçá alguns anos. Abençoe que o Brasil seja abençoado por Ti, Senhor, independente de política, independente de religião. Abençoa nosso país, abençoa o mundo, o planeta, Senhor. Alcança aqueles que estão agora no leito de hospital, clamando a Ti por misericórdia, por saúde, por restauração de casamento, Senhor. Enfim, Pai, o Senhor conhece os Teus filhos e o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, e o Senhor sabe o que as pessoas precisam e elas clamam a Ti e Te peço, Senhor, ouça, volte os seus ouvidos para elas e atenda os pedidos delas, Senhor, se assim for a sua vontade, Pai. O mesmo peço para a minha vida e para a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, irmão Wilton, por favor, eu não sei se tem pessoas novas aqui, mas deve ter pessoas novas nos acompanhando. A dinâmica o irmão Wilton irá falar aí e você não será cerceado o direito de perguntar, de tirar dúvidas no final. Por favor, irmão Wilton, que Deus te use de maneira tremenda nessa noite. Amém. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O nosso encontro aqui hoje está baseado no estudo da primeira carta de João, primeira carta universal de João. Como o irmão Isaías falou, a dinâmica é aquela já conhecida, né? Eu faço uma pequena introdução, aí depois eu passo para os irmãos fazerem os comentários, fazerem perguntas, e a gente ter essa interação aqui nossa de todo o estudo, onde um aprende com o outro, segundo a graça de Deus revelada a cada um. Então vamos lá. Primeira carta de João. Qual que é o contexto dessa carta? Por que que ela é escrita? A comunidade de João, ou comunidade joanina, como nós chamamos, ela sofre várias ameaças. Ela sofre ameaças externas, através da perseguição dos judeus e do Império Romano, e também começa agora uma perseguição interna, através de falsos ensinos. Então, a comunidade ela recebe pregadores itinerantes, recebe o ensino deles, e esse ensino ele vem causando uma divisão no meio da comunidade. Então, essa primeira carta de João, ela é um antídoto contra esse falso ensino. Qual que é o mote desse falso ensino? Ele é um ensino onde a gente pode verificar que aquela raiz gnóstica já começa a criar os seus frutos dentro da comunidade. Negação do pecado, negação da divindade
e da encarnação do Senhor Jesus. Esse é um tema muito importante, né, nessa epístola. A manifestação do espírito do anticristo. Anticristo aí é um grupo de pessoas. Na segunda carta, isso vai estar definido de maneira muito clara. Quando a gente estudar a segunda carta, a gente vai ver isso. A segunda carta define de maneira assim clara, absoluta, sem questionamento, que anticristo é um grupo de pessoas. Ele fala no plural acerca desse anticristo, que é o quê? Aquele grupo ou aquelas pessoas que negam o Pai e o Filho. Então, essas pessoas elas começam a ter voz nas comunidades joaninas, até chegar ao ponto de uma exclusão total e de pessoas buscando ali o poder hierárquico, como a gente vai ver na terceira carta. Mas aqui na primeira, a ênfase é essa: a falta de um ensino que demonstre o seu fruto através da vida. Então, essa carta ela serve para demonstrar claramente quem é cristão. Para essa carta, né, para essa comunidade, nesse escrito, a gente encontra pelo menos 11 textos, 11 versículos que ele define quais são as características da pessoa que nasceu de novo. Um exemplo muito claro é o versículo 6 do capítulo 2, 1 de João 2,6, que diz assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, aquele que diz, o que está mostrando aí para a comunidade? Que existe um ensino que é feito. Agora, para comprovar esse ensino, para comprovar a autenticidade do ensino, deve-se olhar o quê? A prática. Então, esses falsos irmãos, esses gnósticos, né, se assim podemos chamar, os falsos mestres, aquelas pessoas que não têm o espírito, que conseguiram adentrar a comunidade e que agora já estão saindo, né? A carta também mostra pessoas que estavam no meio, mas saíram porque não eram deles. Essas pessoas elas tinham um discurso que conseguia cativar a grande parte da comunidade. Mas os mais maduros começam a demonstrar que esse discurso não fica de pé diante da vida dessas pessoas, diante do testemunho, do fruto que essas pessoas estão produzindo. Essa carta ela mostra que na igreja, pelo menos, há 3 tipos de grupos de crentes nessa questão da idade espiritual. Ele chama de filhinhos, jovens e pais, né? Os filhinhos são aqueles que têm problemas com relação ao perdão de pecados. No exemplo odierno, moderno, atual, a gente pode dizer que são aquelas pessoas que sempre perguntam acerca de coisas básicas da fé, se um cristão pode ou não pode, né? Pode beber álcool ou não pode? Pode ir à praia ou não pode? Pode ir ao cinema? Não pode. É sempre o pode ou não pode. Então, João ele tem que reforçar o perdão dos pecados para esses filhinhos, né? Então, ele sempre toca nessa questão do perdão dos pecados, que geralmente são as dúvidas, né? Que os crentes mais imaturos, pequenos na fé, eles têm. A questão da segurança eterna da salvação é um assunto que sempre tropeçam, né? Não têm a certeza de sua salvação, acham que por cometer algum delito, algum pecado, a sua salvação ela é perdida. Eles não entenderam ainda o que aconteceu no novo nascimento, na conversão, no que é o arrependimento segundo o Evangelho. Os jovens, eles são aqueles que já crescem na palavra, né? Eles já conseguem vencer o maligno. Então, João diz que eles são aqueles que estão fortificados na palavra e já venceram o maligno. A palavra de Deus está operando na vida deles. Isso é uma característica do crente que é chamado de jovem. Ele não é maduro ainda, mas também não é infantil, não é uma criancinha. Então, ele já tem esse contato com a palavra e ele consegue vencer as tentações, vencer as perseguições por meio da palavra. E o terceiro grupo é o grupo que ele chama de pais, que são os irmãos mais maduros, né? Isso está no capítulo 2, a partir do verso 10, que são aqueles que conhecem Jesus desde o início. São relacionados com aqueles que têm um conhecimento da vida, né? E vida, nessa carta, é conhecer o próprio Cristo. Ele vai encerrar essa carta dizendo que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Então, a vida eterna não é uma qualidade de uma vida infinita, mas é a qualidade da vida de Cristo. Cristo sendo nossa própria vida, ele é a vida eterna.
Outro assunto que é trazido nessa carta de bastante interesse é o conflito entre o bem e o mal, né? Os filhos da luz e os filhos das trevas, aquele que pratica a justiça e aquele que pratica o mal. Então, por um lado, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que isso quer dizer? É aquele que diz que na humanidade não existe o pecado, né? As pessoas nascem livres, lisas de pecados. Então, ele diz que esse ensino, que nós vamos conhecer na história da igreja como sendo o ensino gnóstico, isso é uma mentira. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Mas, ao mesmo tempo, no capítulo 3, ele diz que aquele que permanece no pecado, ele é do diabo, né? Então, parece que é até uma contradição, mas na realidade não é. Porque ele fala de dois tempos distintos. Um é com relação à essência pecaminosa no ser humano, e o capítulo 3, onde ele fala que aquele que tem pecado ainda serve ao diabo, aquele que comete o pecado comete as obras do diabo. Ele diz com relação à nossa transformação, à nossa vida em Cristo, o poder libertador do Evangelho. E ele encerra com o tema principal dessa carta, que é a identificação de Deus como amor, né? É interessante que quando a gente fala que Deus é amor, infelizmente, alguns cristãos, por desconhecimento bíblico, eles têm que ressaltar que Deus é justiça também, né? Eles não aceitam você falar assim, Deus é amor. Mas tem até a música que fala assim, pregadores de rosa, pregue os espinhos também, né? Deus é amor, mas é justiça também. Eles falam isso porque eles não entendem de fato o que é o amor de Deus. Você falar que Deus é amor para eles é como se houvesse uma permissão de Deus com relação ao pecado humano. É como se Deus pudesse ser amor e a gente pudesse fazer todas as coisas que estaria tudo bem. Isso é um desconhecimento do que é o amor, porque o amor é a força que vence o pecado, né? O amor é a força que valida todas as nossas obras cristãs. Paulo diz que se nós fizéssemos as obras de caridade, que se nós fizéssemos um sacrifício do nosso corpo, se nós dessemos todos os nossos bens aos pobres e não tivéssemos o amor, isso nada vale, né? Isso não valeria de nada. Então, de fato, é o amor que vence. E o amor nessa epístola é uma coisa muito objetiva, porque ele diz que nós conhecemos o amor no fato de que Deus enviou o seu Filho e deu a sua vida por nós. E o contraponto disso é que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E se eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, eu aborreço ou eu odeio o meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Então ele coloca todo o regramento da vida cristã, todo o padrão em cima do amor. O amor é muito prático, o amor é objetivo, o amor ele prevalece sobre tudo. É o amor que faz a gente vencer, porque nessa carta a definição maior do caráter de Deus, da essência de Deus, é a que é colocada aqui, né? 1 de João 4:8. Deus é amor. Deus é caridade. Então, tudo aquilo que é relacionado ao amor, que é o vínculo da perfeição, é de Deus. Então, quando vocês ouvirem alguém falando assim, irmão, Deus é amor, mas ele é justiça também, e esse pessoal fica pregando que Deus é amor, a pessoa que fala isso, tadinha, é uma pessoa que ela tem um total desconhecimento bíblico do que é o amor. Ela talvez nunca tenha experimentado o poder do amor, né? Que o amor ele é transformador, ele não é uma declaração poética, ele não é uma declaração do coraçãozinho vermelho. O amor é a manifestação de Deus, porque Deus é amor. Então, através do amor, nós podemos vencer tudo. Então, essa carta ela tem muita praticidade na vida da igreja. Ela demonstra o que é ser um cristão, o que é você ter um testemunho válido, como você deve provar os espíritos, se eles são de Deus, né? Essa carta coloca muito bem isso, para nós não aceitarmos qualquer testemunho, qualquer discurso, qualquer pregação, como sendo já de fato uma pregação verdadeira, e nós devemos provar isso, e que a nossa vida é regulada no amor. Eu tenho que viver em função do meu irmão, amando, porque eu já recebi esse amor de Deus. E através disso, essa carta ela vem mostrar para aquela comunidade que ela não poderia ceder aos apelos dos itinerantes, dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos. E aí ela passa a regular. Infelizmente, essa comunidade joanina ela vai ruir ao longo do tempo. Ela talvez seja a comunidade que tenha tido ali a maior revelação do evangelho. E nós somos muito gratos a Deus por Deus ter preservado essas cartas, né? E essas cartas terem chegado até nós. Mas a história da igreja vai mostrar que essa comunidade que era tão livre no espírito, que não tinha ênfase hierárquica, que não tinha
ênfase circunstancial, mas que sempre trabalhava essa questão da vida no espírito e do amor fraternal, ela vai acabar sucedendo aos apelos mais tradicionalistas da igreja nos séculos posteriores. Mas graças a Deus que essa carta ficou e ela é um modelo, né, para as comunidades que desejam viver uma vida em plenitude do espírito. Tá bom? Essa era a parte introdutória que eu queria passar para vocês. Eu vou agora devolver a palavra para o irmão Isaías. Amém, amém. Louvado seja Deus. Maravilha, professor Hilton, muito bom. E agora nós vamos abrir, né, para os amados irmãos e irmãs para as perguntas, né? Com certeza você deu uma lida no livro, nessa epístola, né? Com certeza. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta, irmão Hilton. Uma pergunta a respeito do que essa carta me faz entender. Ela me faz entender que o cristão ele tem que ser um cristão na sua praticidade. O que eu quero dizer com isso? Como o Amado falou no final, o discurso que está sendo proferido da tribuna, eu tenho que estar atento. E se o discurso vier recheado, cheio de coisas que não batem com a palavra de Deus, eu não posso me omitir. Eu tenho que, em amor, procurar a pessoa que fez o discurso e questioná-la em amor, perguntar, porque a igreja de hoje, que eu sinto, muitas pessoas elas não vão a quem está discursando, a quem discursou. Ela prefere chegar em casa, comentar com a esposa no carro, no irmão no corredor da igreja, mas ela não tem um desprendimento, uma coragem de ir a quem ministrou algo equivocado, algo, entendeu? Ela diz, eu vou orar, sabe? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, irmão Hilton. E outra pergunta é a diferença de epístola para carta. Eu creio que muitas pessoas aqui não têm esse conhecimento. Por favor, professor. Uhum. Sobre a questão, Isaías, vamos chamar assim, do confronto ali em amor por causa da palavra, né? Porque, assim, a forma como se dava o ensino na igreja primitiva, através de relatos, vamos chamar assim, do cristianismo primitivo, ou cristianismos primitivos, né? Que era uma forma, uma metodologia, uma didática muito diferente da nossa. Lá tinha uma participação mútua, era um operar, uma funcionalidade dos membros do corpo. É claro que, às vezes, você tinha alguém que fazia um discurso mais prolongado, como Paulo. Mas esse mesmo Paulo, ele fala que na reunião da igreja, o que acontecia? Havia ali aquele questionamento. Fala em 2, no máximo 3, né? Deveria ter ali o julgar a profecia. Então, não era algo assim onde um tomava todo o tempo para fazer esse ensino. Então, isso aí já dificulta muito, porque hoje você vê que a nossa didática é mais ou menos uma didática da oratória grega. É alguém que assume o microfone, o púlpito, e aquela pessoa com desenvoltura ela vai expor as suas ideias, até por horas às vezes. Então fica difícil mesmo, porque é um discurso onde a pessoa não pode ser interpelada, na maioria dos casos, né? Então isso dificulta de fato, né? Quando a gente tem uma reunião onde tem uma maior interatividade, onde você pode levantar a mão, perguntar, questionar, fica mais fácil. Nessa comunidade, Isaías, o assunto ele vai tomar uma dimensão tão grande que na segunda carta, que nós vamos estudar permitindo o Senhor, você vai ver que eles falam para nem cumprimentar quem não tivesse o mesmo ensino. Ele fala que só o fato de você cumprimentar a pessoa, você já teria parte nas más obras, para não receber em casa, né? Porque as reuniões, os ensinos eram feitos em casa.
Hoje a gente vê muita tolerância com relação ao erro. Você vê uma... É sempre a questão do foco, né? Você vê uma agressividade com relação a fatos que não interessam de fato ao corpo de Cristo, mas você vê uma frouxidão com relação àquilo que é essencial. Você vê isso também na própria Bíblia. Apocalipse 2, quando fala da igreja de Tiatira, ali Jesus ele envia aquela carta àquela comunidade e ele critica o fato de eles serem tolerantes com Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar. Então você vê como que a Bíblia, através do Novo Testamento, ela mostra a preocupação que tinha com relação ao ensino. O ensino é a pedra de toque da igreja. E hoje, infelizmente, assim como no tempo bíblico, em algumas comunidades, né, tem essa frouxidão, porque a maioria das pessoas não sabe analisar o texto que está sendo falado. Você vai conversar com algumas pessoas e fala, não, aquilo lá é de responsabilidade do pastor, o que ele falar, do padre, do bispo, seja de quem quer que seja, né? É responsabilidade dele, então ele que vai dar conta a Deus. Mas e você? Como que você recebe isso? Você prova o Espírito? Você certifica do que está sendo falado de fato é o Evangelho? Aí quando você coloca essa questão, as pessoas elas ficam com dificuldades. Então, por quê? Porque dificilmente sabe investigar, sabe interpretar um texto, tem toda uma questão de formação, espiritualizou-se muito essa questão do estudo bíblico, né? Sempre quando a gente fala do passado, a gente fala naquele erro histórico comum, que é você idolatrar, divinizar o passado em detrimento ao presente. A própria Bíblia fala que isso é loucura, né? Você dizer que nos tempos passados as coisas eram melhores. É porque a gente, quando faz uma busca pelo passado, e aí entra a parte psicológica, né? A gente busca sempre enfatizar aquele algo bom. A nossa mente já faz isso para não viver a angústia, viver o trauma novamente. Então, quando eu falo assim, porque a igreja lá no início que era boa, né? Mas a igreja tinha os mesmos problemas, ou até problemas maiores. Mas quando a gente faz esse resgate, a gente lembra dessas questões. E isso aí vem de anos, né? Essa questão esse analfabetismo bíblico, ele vem de anos, de anos, de anos. É uma forma que houve um crescimento muito grande e não se valorizou essa parte do ensino na igreja, infelizmente. Alguns até dizem que para você encontrar bom ensino hoje não está nem contando mais nos dedos, né? Se conta nas unhas, na ponta da unha, porque a demanda, a enxurrada que teve aí eles são de pregações que são apelos totalmente sentimentais, emocionais e não tem uma pregação mais expositiva, uma pregação participativa. Por isso que fica difícil, né? Hoje é mais movimento, é mais apelo emocional, é uma configuração até de local onde se apela muito para essa questão psicológica em detrimento ao ensino sadio. Então, é complicado mesmo hoje. Você não tem essa questão da interpelação. O ensino, geralmente, o nosso próprio formato é um formato de show, de apresentação, né? A maioria não participa, quando participa, participa cantando. Você vai lá e fica sentado como uma plateia, né? A própria simplicidade de um assunto desse, quando você vai ver a questão da distribuição de cadeiras, por exemplo, já toma isso de assalto, né? Quando você fala que a reunião seria mais produtiva se você colocasse as pessoas sentadas em círculo, do que você colocar as pessoas sentadas dessa forma como a gente vê hoje, né, de palco, uma pessoa num tablado e o restante lá assistindo a apresentação, a pregação em si. Então, até isso tem esse fator de colaboração negativa. A questão de carta e epístolas é uma questão muito técnica e muito polêmica também. É bem interessante você falar isso, porque para alguns, carta é a mesma coisa que epístola. Né? Tem gente que é mais rigorosa, que vai falar assim, não, é a mesma coisa. Não deve haver distinção, são palavras sinônimas. Outras vão dizer que carta tem destinatário, tem endereçamento e que epístola não tem. Outros vão falar, não, epístola também tem. Outros vão dizer que carta é uma exposição de um conteúdo maior, que tem uma simetria, que tem uma métrica, né, mais detalhada. Outras pessoas vão dizer que a epístola não tem isso, que ela é um direcionamento, é um escrito direto, até como um bilhete ampliado. Né? Mas isso aí
É um assunto bem técnico mesmo, e você vai encontrar os dois lados aí que debatem até hoje sobre isso, né? Os que dizem que são palavras sinônimas, que é a mesma coisa, e os outros que fazem a diferenciação através dessa parte mais técnica. Amém, amém, professor. Inclusive, existem pessoas que dão aula, e a aula é como se fosse uma pregação, né? Sim. A aula é como se fosse uma pregação, a pessoa dando aula, manda os alunos da glória, e você vai falar com a pessoa vai falar. Eu já vi gente ser batizada com o Espírito Santo numa aula e tal, tá entendendo? E as pessoas não ousam participar do estudo, né? Não estudo isso, numa Sim. classe de EBD. Então, é algo muito, muito realmente preocupante o que nós vivenciamos à nossa volta. Mas amém. Vamos lá. Perguntas. Pastor Nelson, por favor. Perguntas às irmãs. Irmã Sheila, irmã Jacira. Graça, Eu paz. deixei fazer. Vai, depois eu vou. Pode ir, pastor. Não, pode ir, minha irmã. Então, obrigada. Não é bem pergunta, é uma explicação mais detalhada que eu gostaria sobre o tríplice testemunho sobre Cristo. Aí fala em sangue, em água, sangue, e no outro fala em Pai, Palavra e Espírito Santo. O outro fala Espírito Santo, água e sangue. Aí eu desejaria saber um pouco melhor. Esta água é o quê? É a água do batismo? Que água é essa? E sangue, para mim, representa sempre a morte. Foi a morte de Jesus? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, esses versículos. Uhum. Sim, irmã Jacira. O sangue, com certeza, ele fala acerca do sangue da redenção, do sacrifício de Cristo. Esse sangue é o testemunho mesmo, né? Ele testemunha tanto na terra como no céu também. É um testemunho muito válido, que é o sacrifício puro de Jesus Cristo, sacrifício imaculado. É o sangue que nos dá esse livre acesso ao novo e vivo caminho que foi aberto aí pelo Senhor Jesus. A questão da água nessas discussões de João, ela é sempre interessante, porque vamos pegar assim, na linha mais antiga de interpretação, colocava-se a água do batismo, onde que o batismo ele era um testemunho, né? A própria designação de batismo era isso, era a designação pública, era o testemunho público de algo já acontecido no seu interior. Então, de fato, a água era um testemunho, assim como a carta de Pedro também fala, né? A segunda carta de Pedro fala dessa questão. Mas, de uns tempos para cá, os estudiosos joaninos, eles vão considerar que a água é aquela lavagem e purificação que a palavra faz. Então, a senhora pode pegar alguns comentários que a senhora vai ver interpretações distintas, né? Alguém que vai na interpretação mais antiga, que vai colocar a água como sendo o batismo, que dá o testemunho. Outros vão falar da água, que é o lavar regenerador, né? Como Paulo fala a Tito, esse lavar pela palavra, né? O próprio Evangelho de João também fala da água e do Espírito. Então, a água como sendo a palavra que lava, que transforma através da aplicação que o Espírito faz, convencendo a pessoa através do Evangelho. Então, a senhora vai encontrar esses dois tipos de interpretação, que coloca a água como sendo o batismo ou a água como sendo o lavar, que é ocasionado pela palavra, que santifica, que purifica o pecador. Outra coisa também, o Jesus, durante o sacrifício dele todo, né, o caminho principalmente até o Gólgota, ele foi acompanhado realmente pelo Pai, ou ele foi abandonado só naquele momento que ele não sente mais o Pai? Como é que foi essa história? Uhum. Esse aí é um dos mistérios
né, irmã Jacira? Isso aí é difícil alguém chegar e afirmar exatamente o que houve. De fato, Jesus, ele cita ali na cruz o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento de agonia, né, de aflição, carregando os pecados. Ele fica 6 horas crucificado, das 9 da manhã até as 15. E do meio-dia até as 15, houve todo aquele procedimento de escuridão, de trevas, de sofrimento profundo, né? Então, assim, é outra coisa que no debate teológico você vai ver as duas linhas de pensamento que ficam se debatendo aí, né? Uns acreditam que, de fato, houve ali um abandono mesmo por parte de Deus, do Pai abandonar o seu filho ali por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, Jesus, como ele está carregando os nossos pecados, o Pai deveria abandoná-lo, virar as costas para ele. Deus deveria triturá-lo, né? Como Isaías fala, né? Moê-lo ali por causa dos nossos pecados. Então, alguns falam, de fato, houve uma separação. Mas como é que você vai falar em separação de algo que é inseparável, né? Que é a Trindade, né? Não tem como separar. Como é que vai separar se não tem como separar? Então, Paulo, ele quando fala desses assuntos, Paulo chama de mistério, né? Grande é o mistério da piedade. E aí a gente tem que entrar devagar, tirar a sandália dos nossos pés, porque é um solo sagrado, é um solo divino. É algo que a nossa mente talvez não tenha capacidade de absorver, de contemplar isso. O que surge são especulações, são pessoas que querem afirmar suas posições, falam, eu acho que foi isso, outro fala, eu acho que foi aquilo. Através da interpretação ali dos textos, do todo o contexto, juntando as passagens, falando acerca dos atributos de Deus. Então, chega-se a algumas conclusões. Mas, de fato, ele cita ali o Salmo 22 na cruz, né, como sendo um abandono. Agora, se esse abandono foi um abandono literal, ou ali ele estava clamando em sua angústia, em sua dor, onde ele não percebia a presença de Deus, a gente deve lembrar sempre que Jesus era um ser humano semelhante a nós, porém sem pecado. Existem momentos na nossa vida que nós achamos que Deus está longe, e Deus não está, né? E ali houve uma angústia muito grande, há um sentimento que nenhum ser humano passou. Não é a crucificação em si, porque muitas pessoas foram crucificadas. A própria Bíblia fala acerca de dois ou 4, que é uma outra questão também, né? Que vocês vão ver que tem gente que defende que foram crucificados 5 pessoas ali, Jesus e mais 4. Outros falam que foram Jesus e mais 2, né? Mas várias pessoas eram crucificadas. Então, não é o fato somente da crucificação em si. É a crucificação e tudo aquilo que envolve na pessoa de Jesus, como sendo oferecido como sacrifício para Deus, para nos libertar dos nossos pecados. Então, é uma dimensão assim que nós não conseguimos nem contemplar. Como é que Jesus, que é santo, puro, ele carrega os nossos pecados, ele não se contamina, e, ao mesmo tempo, ele recebe o juízo de Deus, né? É algo muito misterioso mesmo. Amém, amém. Pensa, irmã Jacira, contribuiu bastante. Eu tenho aqui no grupo um xará meu, o Hilton. Isaías de Paula Messias, é um xará meu. A irmã Rosane, você conhece, Hilton? Conheço. Amém. A irmã Rosane também. A irmã Cissa, sempre na área aí conosco. E eu gostaria de abrir para perguntas aí da irmã Rosane, do irmão Isaías, tá bom? Abrir para as perguntas aí, fiquem à vontade. Pastor Nelson, sempre com a contribuição aí, por favor, Pastor Nelson. Deus abençoe com a pergunta aí. Até que o amado saiba, mas que outras pessoas não sabem, né? É importante. Sim. Então, deixa os irmãos perguntarem aí. Eu tenho as perguntas aqui para fazer, mas eu deixo para o final. Wilton. Oi. Do Márcio Pimenta. O irmão citou 1 de João 2,6. Sim. Eu consigo hoje andar como ele andou? Posso anotar aí esses 11 tópicos que o irmão falou? Vai falar sobre isso?
Oi, Márcio, não ouvi, desculpa. Sobre 1 João 2,6. Sim, sim. Eu hoje consigo andar e demonstrar que eu ando que nem ele? O que eu preciso? Sim, bem interessante, né? Esse aí é um dos versículos que a gente diz que ele tem como fundamentação a busca no Evangelho. Porque sempre tem aquela disputa, né? Cristo da fé, Jesus histórico, e como é que a gente tem que viver hoje? É só lendo as cartas paulinas, tal. Então, como que Jesus viveu? O Pedro, ele faz um resumo disso, mas também assim não vai ajudar muito especificamente. Ele faz um resumo interessante. Ele fala assim, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem. Então, como é que Jesus andou? Fazendo bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí a pergunta, é claro, que tem que ser feita é o que é fazer o bem, né? Então, João, o Márcio, ele mesmo coloca ali na sua carta essa resposta, né? É muito interessante. Como eu falei, você vai encontrar em, no mínimo, 11 versos que mostram o que é a vida de alguém que nasceu de novo. Por exemplo, ele fala assim, no capítulo 5, logo aí no início, aquele que é nascido de Deus. Então, o que ele mostra? Jesus, ele veio de Deus. Nós somos semelhantes a Cristo. Então, se eu nasci de Deus, se Deus me deu esse poder de ser feito o seu filho, porque eu criei no Evangelho, eu tenho que ter tal prática. Então, a própria carta de João, ela mostra essas práticas, né? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Aquele que é nascido de Deus faz tal coisa. Aquele que diz que ama a Deus e não ama, e aborrece a seu irmão. Então, o que ele está dizendo? Olha, existe um discurso aí na comunidade que a pessoa fala que ela ama a Deus. Mas quando a gente vai na prática, o que a gente vê? Que ela odeia o irmão dela. Ela é contra o seu irmão. Então, na verdade, essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Então, Márcio, se não tivéssemos o Evangelho para que nós lêssemos e verificássemos a vida de Jesus, né? Como Jesus andou, como ele tratou as pessoas, quais eram os valores de Jesus, como ele interpretou a lei, como ele lidou com a religião. Se nós não tivéssemos nada disso, e graças a Deus que nós temos, a gente poderia pegar essa própria carta e estudá-la e verificar nesses pontos que ele coloca qual que tem que ser o andar daquele que diz que é um filho de Deus, né? Ele fala assim, por exemplo, um que é bastante polêmico, né? Ele fala, aquele que está em Cristo não deve andar no pecado, não peca. 1 de João 3, a partir do verso 8, ele fala que Jesus veio desfazer as obras do diabo e o Filho de Deus não peca, ou não vive na prática do pecado. E por que eu falo que é polêmico isso aqui? Porque você fala assim, o cristão ele peca assim como qualquer outra pessoa, ele só não vive na prática do pecado. Aí a pergunta que é feita, que quase vira uma pegadinha, é a seguinte, o que é prática do pecado? Se eu disser para você que eu minto uma vez por dia, eu estou na prática do pecado ou não? Né? Você vê como que é complicado isso, eu definir? Eu falo assim, não, ali não fala de viver no pecado, fala na prática, aquela pessoa que pratica o pecado. Mas tá bom, então quantas vezes eu posso praticar um pecado por dia, por mês, por ano? Se eu adulterar 2 vezes por mês, eu sou considerado um adúltero? Se eu mentir uma vez por semana, eu sou considerado um mentiroso? Então, você vê que os textos bíblicos eles não tratam dessa permissividade de chegar e determinar uma diferença entre não viver no pecado e não viver na prática do pecado, né? As pessoas elas dão essa saída, né? É como aquele texto que fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o camarada fala, não é o dinheiro, é o amor. Tá legal. Mas como é que eu demonstro que eu não tenho amor ao dinheiro? A pessoa fala, não, é porque o dinheiro ele não tem que estar no coração, ele tem que estar no bolso. Ele pode estar no bolso, mas não está no coração. Aí eu falo, mas se ele está no meu bolso e o meu irmão está em necessidade, se ele continuar no meu bolso, ele está no meu coração. Então, às vezes, a gente encontra umas saídas rápidas, teológicas, que na vivência, na prática, elas são mentirosas. Isso é perigoso. Então, quando eu vou para o texto, para debater com o texto,
porque eu não aceito o que ele está dizendo para mim, eu posso estar criando aí uma heresia, uma mentira, só para deixar minha mente tranquila, para eu me cauterizar a mim mesmo, mas na realidade, Márcio, não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação no evangelho, né? Vai e não peca mais. Deus não falou assim para ela, olha, vai, eu não te condenei não, mas faz o seguinte, você sai quantas vezes com esse homem? Fala, Senhor, eu saio 3 vezes por semana. Aí eu falo assim, então faz o seguinte, vai reduzindo. Sai 2 por semana, aí no próximo mês você faz uma meta de 1 por semana. Então você não vê isso no evangelho. Então, viver como Jesus viveu é ter esse amor orientativo, essa prática de colocar o próximo na frente, sempre, que o verdadeiro amor a Deus é amor ao próximo. Infelizmente, a nossa cultura, ela é uma cultura que a gente valoriza mais a reunião, o culto, do que a prática, né? O culto no Novo Testamento não é a reunião. O culto no Novo Testamento é a vida, né? Paulo fala isso. Apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a gente vê nessa formatação levítica, que não é uma formatação da ordem de Melquisedeque. Então, andar como Jesus andou é andar no Espírito. É você, aonde você estiver, você manifestar o reino de Deus. Não é mais nem em Jerusalém e nem em Samaria, né? Ele não fala que pode ser em Jerusalém, também pode ser em Samaria. Não, ele tira tudo. Ele fala, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas é em espírito e em verdade. Então, a vida cristã é essa. É a vida no espírito e na realidade. É onde você se encontrar, onde você estiver, o reino de Deus está presente ali. Amém. Obrigado, pastor Márcio. Mais alguma? Ô, Glória. Por favor. Ainda aquilo que o Isaías falou sobre a questão desse confronto, né, em relação às heresias que são ditas no púlpito, o João também enfrentou um grande problema, né, Wilton? Porque ele tinha, na sua época, aqueles docetistas, né, e também esse orientianismo, né, que eram dois sistemas que realmente ele tinha que mostrar a autoridade de Cristo através da palavra. E o docetismo ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo não foi uma pessoa real de carne e sangue, ele era apenas um fantasma, né? Que ele às vezes apenas aparecia ter uma substância física. E quem morreu na cruz foi Simão Cirineu. Veja bem, olha que ponto que os caras chegaram. Já o cirintianismo dizia que Jesus Cristo, que o Cristo não sofreu, quem sofreu foi Jesus. Exato. Então, João ele faz 3 defesas aí sobre a questão de Jesus ter vida em carne, né? Verdadeira em carne, a obediência do mandamento de Deus através de Jesus Cristo e uma atitude de amor de Deus pelo próximo. A minha pergunta em cima disso é que João corrigiu isso e deixou aqui na Bíblia corrigido o exemplo que nós temos que seguir. Como resolver esse problema crônico, Wilton, dentro das nossas igrejas, uma vez que nós temos uma deficiência muito grande na educação cristã? Veja bem, porque muitas vezes aquilo que não pode ser corrigido num púlpito é obrigação do educador cristão corrigir nos ensinamentos da palavra dentro da igreja. Como fazer isso se a maioria das igrejas não tem esse tipo de trabalho? É uma questão muito difícil. Espera aí que eu vou anotar. É muito difícil isso. Espera aí, deixa eu anotar. Fala aí, meu irmão. Isso é um processo longo, né? É um processo de formação longo. É uma obra que demanda muita paciência, muita perseverança. Essa formação ela não é de uma hora para outra. Então, assim, é uma situação difícil mesmo. Você luta hoje contra uma enxurrada, né? Porque, vamos pensar assim, ele tinha aqueles problemas locais, né? O pastor Nelson falou a questão do Cerinto. Eu não sei se esse relato é verdadeiro, mas ele chegou para nós, né? Que uma vez eles estavam lá tomando banho, tinha aquelas termas, né? E estava lá João com os irmãos, né? Aí chegou o Cerinto com a equipe dele. Não sei, é por isso que eu falo, não sei se é verdade, mas isso aí chegou para nós, né? Não sei se é uma história mítica e tal.
Mas diz que o João parou o banho ali na hora e falou para o pessoal, vamos embora. Porque com esse homem aqui dentro é possível que esse teto caia sobre nós, né? Tamanha era a heresia que o homem pregava. Mas então, lá na época deles, qual que foi a saída, né? A pergunta interessante, porque lá eles falam assim, ó, não mantém comunicação, não aceite nada, vocês têm a unção do santo e essa unção ensina todas as coisas. Vocês têm o Espírito, vamos depender do Espírito para ensinar. Só que isso hoje fica muito etéreo, né? Concorda? Eu falo assim, ó, e nós temos o Espírito. Fica uma coisa meio lançada, assim, meio espiritualizada, né? Não dá uma resposta, uma ênfase assim necessária mesmo. Tá bom, nós temos o Espírito. E aí, o que nós temos que fazer? Então, como eu falei, lá eles tinham uma questão mais localizada. As comunidades eram mais fechadas. O pessoal se conhecia mais. Então, e mesmo assim tinha os falsos ensinadores, né? Mesmo assim eles conseguiam chegar, mas era uma coisa mais localizada. Hoje o leque é muito alto. Por quê? Do mesmo modo que as redes sociais são uma bênção, e a gente aqui está provando isso, a gente aqui está longe um do outro, mas nós estamos unidos aqui. Uma coisa que a gente não poderia imaginar há 30 anos atrás, isso aqui não era imaginável, que a gente ia chegar e estar tendo uma reunião assim, um estudo assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade, o engano também tem a facilidade. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um caso assim excepcional. Vamos supor lá, a igreja do pastor Nelson está ensinando direitinho lá. Mas o membro lá da igreja que está aprendendo com ele está toda hora ali ouvindo uma rádio gospel, ele está tendo acesso a um WhatsApp que manda um link de um YouTube para ele. Então, é um bombardeio, né? Hoje é uma situação difícil. Por isso que eu digo, é uma coisa que nós hoje, nós temos que ter muita paciência nessa formação. É verificar aqueles irmãos mesmo que têm o chamado e ensinando aqueles irmãos para que eles sejam multiplicadores. Porque essa demanda a gente vai demorar muito tempo ainda, irmão Nelson, eu acho que para resolver, em função das redes sociais. Hoje a pessoa tem acesso a qualquer informação que chega na hora, né? Da mesma forma que a gente tem acesso a fake news, essas coisas, a gente tem acesso ao falso ensino, assim, mas chega bradando. Antes era mais difícil, antes era através de um livro, era através de algum contato com algum membro de seita, de heresias, que vinha até nós, dava uma literatura, dava um DVD e tal. Hoje não, hoje é tudo mascarado, né? A informação chega, como eu falei, eu já falei aqui com os irmãos, por exemplo, a gente tem uma questão que já é vencida. Eu já me dei por vencido nisso. Lá no passado eu já lutava, acho que eu já contei aqui para os irmãos, né? Essa questão do Voz da Verdade. Lá no passado eu falava, ó, irmãos, o grupo Voz da Verdade, eles são uma seita, eles têm um ensino herético, eles não acreditam na Trindade como nós acreditamos, tem outros ensinos lá, os grupos adventistas, tal. Aí o que acontece? Eu já me dei por vencido nisso. Eu já não falo mais sobre isso. Eu falo aqui com vocês porque aqui é um grupo restrito. Mas eu já não insisto mais nisso porque eu vi que isso aí já voto vencido, né? Teve um congresso lá dos Gideões Missionários que o rapaz lá do Voz da Verdade, isso aí está no YouTube, vocês podem procurar, foi no Jubileu de Prata, 25 anos do congresso, ele foi chamado para cantar lá. E aí ele falou assim, eu quero fazer um agradecimento aos assembleianos, porque os assembleianos são os nossos maiores consumidores de material. Eu falei que se eu tivesse ali, eu ficaria com vergonha, né? Não quero que o cara... Eu não estou falando que ele vai para o inferno, que ele é um desgraçado, mas ele é um homem que ensina uma heresia, e ele não deveria ter esse acesso como tem. Então, essa pergunta do irmão Nelson ela é muito complicada, ela é muito ampla, porque a gente é atacado de todo lado. Você pode ter um bom ensino na igreja lá, você pode ter os irmãos lá que são sérios para ensinar, ensinam sistematicamente, pregação expositiva, escola dominical boa, vamos chamar assim, culto de ensino ou doutrina, que o pessoal se prepara, mas ao mesmo tempo você não está fechado ali, você tem uma abertura que ela chega que nem uma inundação, é através de louvor, através de WhatsApp, desses coaches, pregadores, enfim, é uma situação difícil mesmo. Eu falo para o irmão Nelson, eu hoje não tenho uma solução para isso. Eu acho que isso aí é com o tempo que o pessoal vai aprendendo, vai ensinando, vai dando a defesa do evangelho para a igreja e cada um mesmo vai aprendendo a diferenciar o ensino do outro. É claro, a gente tem que contar com o Espírito, mas o Espírito ele manda a gente ensinar, né? Então, guardar, Jesus falou, vai e ensina as nações.
Então, hoje, essa questão que o Nelson colocou é uma coisa muito difícil mesmo. Eu acho que está todo mundo sofrendo com isso. E nós temos um problema seríssimo, né? Que chama-se a evasão da escola bíblica dominical. Sim, Isso aí, na minha igreja, a gente vê isso. sim, Porque o número de frequentantes é muito pouco. Você vê, e as mesmas pessoas que gostam. Entendeu? Eu agora estou começando um processo, como sou pastor de homens aqui da igreja, eu vou começar um processo agora na quinta-feira que vem, por isso hoje até um dos meus últimos dias aqui no uhum, ensino, poxa, uma pena, né? Perder esse maná, justamente de transmitir conhecimento sobre o homem, entendeu? Num período que nós estamos vivendo de tanto ataque à questão de sem dúvida. gênero masculino e à figura do homem de Deus, as pessoas não sabem quem são. Sim. E aí vou ter que fazer toda uma didática, um beabá, para poder trazer. E vou falar uma coisa para você. Não estou contando com muitos, porque eu sei que serão pouco, porque muitos não gostam do estudo. Esse é o Sem grande dúvida. problema, pastor Isaías. O seu apelo, veja bem, o seu apelo, ainda que seja feito para a multidão, só pouquíssimos vão estar aqui, porque poucos querem ter essa intimidade com Deus através do conhecimento. O Isaías perguntou quem é a Rosane. Se a Rosane que estiver aqui é a Rosane que é minha amiga, a Rosane, ela é uma pessoa que ela é uma batalhadora dessa aí, para levar o pessoal para o ensino, para a escola dominical. Eu leciono lá na igreja que ela congrega, né? E ela sempre está lá para o pessoal, vamos no estudo, pessoal, hoje é dia, amanhã é dia, hoje é dia, ó, eu já acordei, vamos lá. Mas ela vê, por exemplo, tem dia lá que eu dou aula para 2, 3, 4 pessoas, né? E é assim, você tem que valorizar essas pessoas. É a batalha de todo mundo. O que o irmão Nelson está falando, a escola dominical hoje, já assim, o pai da Rosane mesmo fala para mim, vamos tentar mudar o dia, né? É uma sugestão, porque fala domingo de manhã, tá legal. Essa questão da mudança do dia, eu vi só em um lugar dar certo, né? Para não dizer assim, eu nunca vi dar certo, eu vi em um lugar dar certo. Tinha lá um local onde os irmãos todos trabalhavam na questão de feira. Então, domingo de manhã era complicado mesmo. Aí, o que eles admitiram? Perguntaram assim, qual dia que é melhor? Aí botaram sexta-feira de noite. E o pessoal foi, mesmo sendo sexta de noite. Então, assim, eu vi uma vez essa questão de falar assim, vamos tirar então no domingo, porque já que está todo mundo trabalhando, vamos pegar o dia que está todo mundo aí à disposição. Qual foi? Sexta de noite. E tinha mesmo, a frequência era boa. Eu vi um caso desse. Mas eu também já vi outras alternativas. Domingo de manhã não pode, joga para domingo de tarde, que aí já vem de uma vez só. Assiste o estudo e já fica para o culto, né? Vamos fazer do sábado de tarde, aí vem a primeira turma, depois sai. Ah, vamos fazer junto com o ensino da doutrina, que é na terça. Aí coloca lá, também não vai. Então, assim, essa é uma batalha que não é só em um local, é geral isso. Isso é uma coisa muito séria mesmo. Deixa eu só fazer mais Paz, uma irmãos. pergunta, depois eu passo para outra rapidamente. E aí, Por isso eu favor. gostaria, meu irmão, me corrijam também se eu estiver errado, tá? Por favor. Me corrijam, é uma pergunta que eu vou fazer para nós todos pensar. Uhum. A popularidade do evangelho não se tornou. Acho que ele travou, né, Isaías? Travou, Nelson. Cadê você? Tô aqui, Travou. tô aqui. Travou. Repete, Nelson. Repete, Nelson. A popularidade do A evangelho. popularidade do evangelho, isso. Não se tornou um tropeço para o próprio evangelho genuíno? É outro fato a pensar, né? Se fosse o evangelho genuíno alcançando as multidões, era uma outra coisa. Agora, o que se tornou o evangelho para a população, esse populismo do evangelho, com certeza é difícil, porque você vai falar com a pessoa, ela fala, não, mas eu já sou evangélica, eu já tenho o evangelho, eu já sou católico, eu já sigo a Jesus. E aí, quando se tornou oficial, né? Não precisa nem fazer aquele resgate histórico lá de Constantino, vamos pegar a nossa própria coisa aqui. Quando você já tem uma cultura cristã, onde esse linguajar cristão já está na boca do povo, de fato é mais difícil mesmo você mudar as consciências. Por incrível que pareça. Eu acho que a Rosane ia falar isso, Isaías. Por favor, Rosane. Que prazer em recebê-la aqui. Paz, irmãos, paz, sou eu mesmo, Hilton. Ah, é ela.
É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Ter a oportunidade de estar aqui aprendendo. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Na sua visão, na visão dos irmãos, hoje existe um modelo de configuração ideal que a igreja deve buscar de culto, de adoração, mediante a tudo aquilo que foi apresentado, né? Aos fatores internos, né? Que tem entrado muito na igreja. A igreja deve buscar esse modelo ideal de configuração. Como fazer? Pergunta complexa, hein, Isaías? Só graça, mas responda. Essa é complexa, porque, assim, de fato, a Bíblia não fala de nenhum modelo, né? E eu acho que isso que é o bonito, porque, assim, não tem um modelo, não tem um formato de reunião que deva ser feito. O que Paulo coloca é que nas reuniões deve haver a funcionalidade dos irmãos, né? E o que eu tenho visto, Rosane, é o seguinte, é o pessoal que fala assim, não, a gente não deve se reunir em templo. Você sabe que eu lido muito com gente que é assim. A gente não deve se reunir em templo, a gente deve se reunir só nas casas. Tá legal. Mas a pessoa faz da reunião nas casas um modelo. Aí ela perde essa liberdade no espírito. Eu não vejo que exista um modelo, nem que exista um contramodelo. Falar, se fizer nessa formatação, Deus não vai operar. Eu não vejo isso. O que eu vejo é o seguinte, em cada localidade, os irmãos devem buscar no Senhor aquilo que é a configuração ideal para eles ali, segundo a capacidade dos irmãos, os dons que Deus derramou ali na vida dos irmãos, segundo a característica dos irmãos. Porque não tem como, por exemplo, eu formalizar um culto aqui no Brasil e eu formalizar um culto lá na África, para eu querer formatar que eles sejam iguais. Assim, não tem como. Nisso aí o fator cultural está presente. Ele não é um fator negativo, ele é uma realidade, né? Então, assim, na reunião da vida da igreja, deve ter o quê? A funcionalidade e a dependência do Espírito. Então, vamos supor, lá onde a Rosane se reúne, qual que é a característica dos irmãos ali? É tal. Então, o que vai atingir? Por exemplo, você vai pegar uma igreja que ela tem, vamos botar assim, 50 membros. 40 membros dela tem mais de 50 anos. Você concorda que essa formatação moderna aí não vai atingir esses irmãos? Essa forma de culto aí? Eu, por exemplo, leciono num local que lá a maioria é jovem. Não tem quase irmão de 50 anos para cima. Quase não tem. Ali, você fala assim, como que você vai botar um órgão? Você vai colocar ali uma harpa cristã? Não que seja algum pecado cantar uma harpa, mas não vai atingir aquele pessoal, porque não é o modelo da harpa, não é o modelo do órgão, e nem da parede preta, e nem dessas músicas modernas aí, que é o que dá a sustentação. Eu acho que é a característica do local. As pessoas ali vivendo em Cristo, buscando no Senhor, e cada um, principalmente, Rosane, trabalhar a sua funcionalidade. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Cada um de vós tem salmo, tem hino, né, tem profecia, tem interpretação. O que ele fala? Que tudo tem que ter um princípio da edificação. Está edificando os irmãos? Amém. Não está edificando? Aí tem que verificar. Porque se a gente começar até esse nível que a gente coloca assim, a gente tem que buscar viver como era lá na Rua Azusa, como era lá nas reuniões de avivamento, onde não tinha nenhuma liturgia, onde não tinha nada, a gente sentava e deixava o Espírito Santo falar. Até essa forma mesmo, se a gente buscar isso como sendo o nosso alvo, e nós estamos tirando o foco de Cristo para colocar na não liturgia. Isso também é perigoso, né? Porque a gente vai chegar e vai falar, olha, aqui a gente tem um modelo que é o mais próximo. Quando você fala que nós temos um modelo, a ênfase não está mais em Cristo, está no modelo. Por favor, o irmão Rosana, é Rosana ou Rosane? Rosane, eu queria contribuir também com o que o nosso professor falou a respeito da liberdade que a Igreja do Senhor, que é universal, que é um organismo vivo, nos dá. Essa igreja que não tem chefe, essa igreja que se reúne onde ela quiser, essa igreja que não tem liturgia,
nós podemos nos afiançarmos de Efésios 5,19, né? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós podemos nos basear nisso, mas a Igreja de Cristo, ela é tão, uma palavra que eu vou usar, ela é tão simples que ela não tem liturgia. E eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito. Você vai no local, aí tem 5, 8 irmãos ali que vão fazer uma reunião. Aí está todo mundo conversando sobre as coisas de Cristo. Um fala um salmo, outro dá um testemunho naquela roda ali. A reunião vai começar às 3 horas da tarde, a reunião vai começar às 18 horas, a reunião vai começar às 8 horas. Aí você está ali conversando naquela harmonia, você sente o Espírito do Senhor ali. Aí daqui a pouco alguém fala assim: pronto, gente, vamos começar a reunião. Você pode orar, por favor? Você pode orar? Como se naquele ambiente ali o Espírito não estivesse ali. Está me entendendo, Wilton? Exatamente. Tá todo mundo conversando ali. Poxa, ontem Deus me usou para dentro do ônibus e tal, outra. Que legal. A minha prima também. Pode falar. A reunião já está ocorrendo. A reunião já está ocorrendo. A reunião já está ocorrendo. Está me entendendo? O Espírito Santo já está ali, usando um com cântico espiritual, um irmão da glória, outro dá aleluia ali, outro fala em mistério ali, quietinho, sabe? E o irmão comentou ali: poxa, essa semana para mim foi uma bênção. Tal. Lembra aquele dia que nós oramos aqui, pedindo para Deus trabalhar no meu filho? Poxa, meu filho chegou, tal. Está todo mundo ali sentado ali. 15, 10, 6 pessoas. Exatamente. A igreja está reunida. Aí chega alguém naquele grupo ali, pela religiosidade, pela formatação. Gente, vamos começar a nossa reunião? Vamos orar? E esse papo de orar e dar a mão. Tem que dar a mão. Tem que dar a mão. Se não der a mão, não é... Sabe? Cara, que coisa, cara. Isso me dá uma dor no coração, cara. Eu fico olhando aquilo. Ontem, na reunião dos pastores, eu falei: vem cá, aqui como é que é isso? Eu posso orar um dia sem dar as mãos? Que é isso aí? Não, aqui todo mundo ora só dando a mão. Pode ter 50, faz aquele rodão na igreja, dá a mão, sabe? Então se torna uma regra. Exato. Se tu não fizer, tá preso, sabe? E essa liberdade assustadora, uma liberdade escandalosa que Cristo deixou para nós, uma liberdade escandalosa, faz com que os religiosos ficam todos querendo podar as pessoas, sabe? Isso me assusta muito, mas amém. Vamos lá, gente. Existe uma diferença da cultura do templo e a cultura do campo, né, Isaías? Nós vamos ter que conviver com isso durante toda a vida, infelizmente. Exato. Porque no campo você se sente mais livre para poder pregar, mais à vontade, mais aberto. Você, sabe, ali você está sob a dispensação do Espírito. Você não tem que se adequar a um certo padrão. No templo já é outra coisa. O irmão Nelson botou uma pergunta muito interessante no bate-papo, né? Sobre essa questão de a gente ser saudosista. Depois, irmãos, leia aí. E não está aberto para algo novo. Quando surge essa pergunta, assim, eu sempre lembro do John Wesley, né? Que ele foi proibido de falar e ele saiu nos campos, que nem o irmão Nelson está falando aí. Então, a gente não é inovação, mas a gente fala assim: será que o senhor não está fazendo algo novo e a gente está preso ainda? Será que já não está acontecendo algo que a gente não consegue enxergar? E o senhor, a gente fala assim: Senhor, faça algo novo. Aí o senhor fala assim: mas eu já estou fazendo algo novo, você que não está enxergando, né? Isso é muito interessante. Isso aí é uma coisa para a gente refletir nessa noite, se algumas coisas que nós já estamos vivendo
se já não seria algo que o Senhor já está realizando, a gente fica aguardando ainda, fica lá, mas lá no passado que era bom. É complicado isso, hein? O Jó foi É repreendido verdade. por Eliú por causa disso, né? O Jó, Exato. ele foi questionando, quem me dera ser como o tempo passado, né? Exatamente. E aí a gente Exatamente. fala, quando o irmão trouxe a questão do avivamento da Rua Azul, eu deparo com muita gente que, pô, peraí, o irmão não teve lá, o irmão não viu, um comentário. Pô, Exato. tem que ser. Não, pera, eu não vi, não. Como é que foi? Eu não sei, derramamento eu sei que Lado é do bom. Espírito. Mas como é Exato. que foi? Peraí, Deus não pode fazer hoje. Peraí, eu fico perdido desse tipo de situações. Exatamente. Gente, que bênção, hein? Que bênção. E esse momento agora, eu gostaria de partilhar com os irmãos o nosso momento em abençoar o nosso professor, né? O momento de abençoar o nosso professor com uma oferta que o Espírito Santo colocar no seu coração. O professor Wilton tem sido usado pelo Senhor toda noite para nos abençoar aqui. Toda noite, né? Ele é usado pelo Senhor aqui para nós aprendermos, né? Aqui. E o número da conta do nosso professor está no grupo do WhatsApp e está também aí no bate-papo do nosso chat aqui no YouTube, no Zoom, tá? Então, você que está pela primeira vez aqui conosco nessa nossa reunião, se sinta tranquilo, não se sinta constrangido em ter a obrigatoriedade de ofertar, não, fica tranquilo. Mas o número, eu vou até tentar falar aqui o número, deixa eu ver aqui o número, para você anotar aí, caso você não tenha acesso a anotar. Eu vou falar para você aqui o número. Cadê, Jesus? O número. Pastor O Isaías, número da. Pode falar, por favor, pastor Nelson? só para lembrar aqui o pessoal que o irmão Hilton, ele foi chamado por Deus Isso, para viver na missão da fé, entendeu? Ele abriu mão de um grande isso, trabalho. isso, Então, nesse grupo, ele sente no coração de abençoar o irmão, porque o irmão, assim, tem sido um instrumento de Deus e para apoiar também o ministério isso, dele, né? Então, acho que isso é isso. muito interessante a gente mencionar para as pessoas não se sentirem constrangidas. Exatamente. E muito obrigado, pastor Nelson. O Pix do irmão Hilton José Chini, o Pix dele é 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. Eu tive com uma abençoada, um dia desse, uma abençoada, ela falou, não, Isaías, eu sempre que eu posso, e eu sempre posso, eu contribuo para o reino de Deus na vida do irmão Hilton, sim, que ele é bênção na minha vida. E é bênção. A irmã Rosane quer perguntar mais alguma coisa, a irmã Sheila. Entrou o nosso Lima, o nosso irmão Alexandre. Querem perguntar mais alguma coisa? Vamos lá. Tem perguntas. Por favor. Que bênção. Vamos, irmã Sheila. Não, eu quero só agradecer aí a contribuição de todos, que é sempre muito, muito bom. Essa discussão agradável, respeitosa e que abre a nossa mente em todos os sentidos, viu? Gratidão a todos vocês. Deus abençoe. Amém. Nós que agradecemos. O reino de Deus que agradece, irmã Sheila. Eu queria repetir aqui, professor Hilton, essa questão da liberdade que nós temos em Cristo, de na feira, no banco da praça, dentro da empresa, no cafezinho, na hora do almoço, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro do templo, Sim. dentro da casa, na praia,
num monte. E como eu disse uma vez aqui, eu vejo como algo maligno. Olha o que eu vou falar aqui, é muito sério. Eu vejo como algo maligno a formatação de palavras, essa formatação que foi feita, de que igreja está dentro do templo. A igreja é o templo. Uhum. É algo que Satanás pegou isso, e existem pessoas que elas falam: saudos irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito triste, mas alegre ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem dois. Eu faltei 4 cultos. Eu não costumo faltar. Eu não gosto de deixar de vir na igreja. Na casa de Deus. Tem 4 cultos para a casa de Deus. Aí você olha, coitada da irmã, sabe? Aquilo ali pesa a irmã, aquilo ali pune ela, aquilo ali ela fica, é como se fosse na missa, né? Como se fosse uma missa, e ela não sabe que ela, no momento que ela estava em casa, eu vejo Deus ali, às vezes é uma mulher de oração, uma mulher que lê a palavra em casa, uma mulher que dá panfleto, que visita a família, essa mulher fala isso. E ela ali, o Espírito Santo está falando ali: não, serva, você está comigo, eu estou contigo. Aqui onde você está no templo é mais um local onde eu estou contigo. É mais um local. Então, isso me preocupa muito. E como o Wilton falou também, as pessoas que demonizam o templo. Não é, Nelson? Isso. A pessoa que demoniza o templo acha que os templários são uns doidos, uns doentes. Não. São Babilônia. A Babilônia. Então, nós temos que ter esse equilíbrio e ter amor por essa questão. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Ou podemos terminar? Eu tenho. Por favor, pastor Nelson. Wilton, uma pergunta baseada nesse ensinamento da primeira epístola de João, né? Que você colocou muito bem. Carta é quando direciona pessoas. Epístola é direcionamento a uma região, né? Eu aprendi muito tempo atrás. A questão de Jesus ter vindo em carne, que João faz essa afirmativa, ele é bem interessante, porque nós ouvimos durante muito tempo as pessoas fazer aquele ato confessional para saber se ela está liberta de fato do demônio, declara: Jesus veio em carne. Wilton, será que isso tem de fato funcionalidade? Eu já vi também, muito interessante isso, né? Aí tem gente que fala para mim assim: mas aconteceu. Eu falo: é verdade, aconteceu, porque Deus é misericordioso. Deus, ele opera apesar de nós, né? Apesar de toda a nossa debilidade. Mas a questão não era essa mesmo, né? Provar os espíritos ali é as pessoas que falavam, né? Mas eu já vi isso aí que o pastor Nelson falou, já vi muito na Assembleia. Chegar lá, a pessoa endemoniada, confessa que Jesus Cristo vem em carne. Aí o demônio eu também já falei muito para as pessoas disso. Sim, e acontece, eu já vi mesmo. A pessoa fala: não confesso não, tá vendo? Tá com demônio. É assim, é a nossa fragilidade, né? Deus viu a pessoa ali, uma pessoa crente mesmo, sincera, né? E Deus opera. Mas ali era essa questão, né, de provar os espíritos. Qual que era a sua doutrina? Você acredita que Jesus Cristo era encarnado, era Deus encarnado, ele veio mesmo em carne? Aí se pegasse um docetista, um gnóstico, ele ia refutar, né? Ele ia falar: não, Jesus não era um ser humano como nós. Isso para nós parece que é coisa pequena, né? Mas naquela época isso aí era uma pedra de toque, né? Isso aí era uma coisa que distinguia um cristão verdadeiro de um falso cristão. Então era aquele debate daquela época, isso aí foi muito oportuno. Hoje, para nós, entre aspas, é um assunto vencido, né? Tem algumas poucas pessoas que ainda não acreditam assim, mas no cristianismo quase todo mundo acredita. Tem os credos aí que declaram isso, né? Como o pastor Nelson falou, é mais uma questão do credo isso. Hoje você pega qualquer credo e fala: Jesus Cristo vem em carne. Isso aí é uma coisa que ninguém duvida, mas naquela época era uma coisa que era um divisor de águas, era uma coisa muito forte para eles. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Nelson. Louvo a Deus pela vida de todos. Alguém tem mais alguma pergunta? Alexandre só fica lá no amém. Ele é benção. É benção, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu creio que a irmã Rosane
agora vai ser a nossa... Futuramente ela vai dirigir até esse Ela é evento guerreira, aqui, Isaías. Ela é guerreira. rapaz. Glória a Deus, futuramente. E que ela divulgue também, irmãos, nos grupos. Ela está lá no grupo já, Wilton, não? Tá no grupo. Então, a irmã, quando aparecer lá a chamada do estudo, a irmã divulga aí. Bota aí esse povo analfabeto bíblico para participar conosco aí, né? Para tentar aprender aprender um pouquinho com o Senhor e nos ensinar também a ensinar a outros, né? Dessa maneira didática que o professor Hilton recebeu do Senhor, essa maneira tranquila de passar. Então, Isaías, vamos terminar aqui. Por favor, pastor. Permite eu fazer um complemento em cima da pergunta que a Por favor. Se o Wilton permitir também, tá? Ele termina, aí. Faça o complemento e já ora ao Senhor. Se alguém não tiver mais nada para falar, o pastor Nelson ora e agradecendo ao Senhor, por favor. Que eu vou anotando aqui, aí a irmã perguntou sobre a questão se Jesus ele foi sozinho, né, para o Calvário, que ele lá abandonou na questão da humanidade. A resposta já está lá no livro do profeta messiânico Isaías 54:7, né? É na profecia que a gente estuda que se cumpre em 2 tempos. Pode ser para aquele tempo, para aquele povo, e também pode ser revelação futura para Jesus, que diz o seguinte: por um breve momento te deixei, para toda a eternidade te atraí. Ele fala isso sobre a questão da crucificação. Não sei se o irmão concorda comigo. Só para poder falar sobre isso. Muito bom, muito bom. O irmão Alexandre, ele está falando, vamos até orar pelo irmão Alexandre, né? Ele está falando que está triste, mas com o coração em paz, porque Deus sabe todas as coisas e resolveu levar o pai dele. A gente até tinha feito uma oração pelo pai dele, né? Por favor, então, pastor Nelson. Vamos orar pela família dele. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos por mais uma noite maravilhosa e abençoada que nós passamos na tua presença de aprendizado, Senhor. Aprendizado da tua palavra, Senhor, que este grupo tem levado a sério, que este grupo tem se reunido, Senhor, para buscar em ti o conhecimento e entendimento da tua palavra, que nos últimos tempos tem sido corrompida, Senhor, por tantas heresias que temos ouvido. Mas neste grupo, Senhor, um zelo, Senhor, uma dedicação pelo aprendizado, pela busca do conhecimento, por esse entendimento, para que nós não venhamos sermos enganados, também não permitir que outras pessoas que estão ao nosso entorno sejam enganadas. Obrigado pela liderança do pastor Isaías, por este grupo. Obrigado pela instrumentalidade do nosso irmão Wilton Chine. Obrigado pela participação de todos os irmãos que aqui se encontram conosco, Senhor. Nesta noite, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, que foi ministrada com grande propriedade pela primeira epístola de João. Também quero colocar a vida do nosso irmão Alexander Santos, Senhor, em tuas mãos, pela ausência do seu pai que partiu, Senhor. Senhor, eu creio que se ele te recebeu, ele já está na glória, Senhor, descansando. Amém, Jesus. Mas muitas vezes, Senhor, fica a saudade, Senhor, porque a convivência, Senhor, o aprendizado, tudo que vivenciou em família, Senhor, são coisas marcantes. Nós não queremos perder, mas sabemos que um dia, Senhor, teremos esse bate na vida, com nossos entes queridos, e até mesmo com a nossa partida, Senhor. Por isso, nós colocamos a vida do nosso irmão em tuas mãos, pedimos que o Senhor venha confortar e consolar a sua família. Somente teu Espírito Santo pode levar alento para essa família. E nós aqui queremos ser solidários com o teu servo neste momento de pesar, Senhor. Senhor, guarda ele, guarda a sua família, conforta e consola o seu coração, e que eles possam, Senhor, guardar em seu coração os melhores momentos, as boas lembranças daquilo que o pai dele certamente tem ensinado para toda essa família. Senhor Jesus. Pai, também quero te pedir por todos os nossos irmãos que aqui se encontram, pelas nossas famílias, para que o Senhor venha nos guardar e nos livrar, porque os dias são maus, Senhor. Precisamos da tua proteção divina. Abençoa teu povo, derrama bênçãos incontáveis sobre nossas vidas, abre a porta de emprego para aquele que está desempregado, resposta para aquele que está clamando em ti por uma resposta, que tem passado por lutas, que tem sido afrontado por inimigo, até mesmo envergonhado, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, socorre teu povo, porque tu é o socorro mais presente na hora da angústia, Senhor. Dá vitória e exaltação ao teu povo diante daqueles que se levantam, Senhor, tentando nos humilhar.
Senhor, nós confiamos num Deus que batalha, que peleja pelo teu povo e que diz que envergonhado e confundido são os nossos inimigos, Senhor. Aleluia, Pai querido, nossa semana vitoriosa, um final de semana vitorioso e abençoado. Aleluia, que a tua Jesus. presença continue em nossas vidas, nos alimentando e nos sustentando com a água da vida, que é Jesus Cristo. Nós dependemos de ti, Senhor. Esteja conosco. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amado irmão. Obrigado, pastor Nelson. Obrigado a todos. Irmão Hilton, se tiver algum estudo